Gazeta Entrevista, que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. É sempre uma alegria estarmos com vocês aí de casa, meus amigos, minhas amigas. Quero começar agradecendo sempre a Deus, viu? Porque com Deus no coração, com paz no coração, olha, a gente tem tudo, já tem o caminho já pronto. O resto a gente luta, a gente trilha, a gente batalha, a gente confia em Deus, que o resto a gente constrói, não é verdade? Meus amigos de Cruzeiro do Sul, o meu abraço fraterno, carinhoso ao povo de Sena Madureira, terra da minha mãezinha, da minha avó, Dona Ondina, da minha família, por parte de mãe. O meu abraço querido ao povo de Plácio de Castro, a todos os amigos aqui do Vale do Acre, Brasileiro, Taciolândia, Bujari, Quinari, Porto Acre, e ao meu povo amado de Rio Branco, a minha cidade, a cidade que a gente tanto ama, a nossa capital. Quero começar o programa falando da Auto Acre. Dê uma passadinha na Kia Motors, na Auto Acre, e comprove as promoções de janeiro. Tem modelo com preço especial, com desconto de até R$10 mil. Mas não vou dizer não, você tem que ir lá ver. Chegue lá e diga, olha, Alan Henrique disse, tem um modelo aqui que está com 10 mil de desconto. É isso mesmo. Mudou o ano, aí tem desconto. Então dá uma passadinha lá na Auto Acre. Tem Sorrento lá com 10 mil de desconto. Vá lá que só tem uma com esse desconto, viu? A outra já vendeu esses dias. Então corra, porque tem desconto especial lá na Auto Acre. Mas tem outros modelos também. Tem Picanto com preço especial, tem parcelamento aí com taxa zero para alguns modelos. Auto Acre, sua concessionária Kia Motors em Rio Branco, seja VIP, seja Kia. Vou bater um papo com o deputado federal Cibá Machado. Está aqui na revista Veja. O Congresso corre para o futuro. Quem são os parlamentares que mais trabalharam em 2012 em favor de um Brasil mais moderno e competitivo? A revista Veja, juntamente com o NECOM, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, elaboraram este ranking com os deputados federais e senadores que mais atuaram em diversas áreas no Congresso. O deputado federal Cibá Machado, vejam só, minha gente, 8º colocado num ranking que tem aí deputados muito conhecidos de todo o Brasil. Cibá Machado, 8º deputado mais atuante do Congresso. Parabenizar aqui o deputado. Parabéns, deputado Cibá. Obrigado, Alan. Parabéns, o senhor. Isso não me surpreende, porque o senhor sempre foi muito trabalhador. Desde os áureos tempos ainda do Senado, o senhor sempre foi muito trabalhador. Mas o que representa para o senhor o ranking da revista Veja? Em primeiro lugar, uma surpresa, Alan. Uma surpresa, eu vim tomar conhecimento quando o assunto já estava até divulgado, não havia lido a revista. E o internauta escreveu no Facebook, né, dizendo, olha, tem uma informação de que a revista Veja está te colocando em 8º lugar dos parlamentares que mais atuaram em 2012. Aí foi que eu fui procurar a matéria, né? Então, ficou feliz, é claro, fiquei né? Feliz. Atribuo isso ao conjunto da ópera, né? O trabalho de lá em Brasília, o daqui, se somam o resultado. A gente está num momento que teve muita dificuldade de transferência financeira também para os estados e para os municípios, a gente teve que correr atrás de muita coisa. E eu sou o vice-líder da bancada também lá. E como tal, eu tenho que atuar fortemente no plenário e praticamente em todas as comissões. Eu sou titular de uma e suplente de outra, mas atuo por conta da vice-liderança em todas as comissões em que a bancada ou o governo me pedir para atuar. O Brasil obteve um crescimento econômico muito abaixo do esperado, chamado PIBinho, de 1%. Existem algumas correntes do governo mais otimistas que esperam um PIB de 3% em 2013. Alguns economistas mais pragmáticos dizem que se o Brasil crescer de 0,5% a 1%, está bom demais em 2013, devido ao cenário de crise mundial. E o senhor, o que o senhor pensa dessas últimas medidas da presidente Dilma para elevar, alavancar o crescimento da indústria, pelo menos manter a geração de emprego e renda e para espantar essa crise mundial? O que o senhor espera em 2013, deputado? Alan, na economia tem dois caminhos, não tem outra alternativa. Ou você faz o chamado crescimento para fora ou crescimento para dentro. Antes da crise de 2008, o governo do presidente Lula surfou na onda do chamado crescer para fora. Exportações crescentes, indústria crescente, ele viajou o mundo inteiro, abriu novos espaços de comércio, trouxe os árabes para cá, trouxe representantes do BRIC, criou o G20, por aí vai. Quando a presidenta Dilma assume, já estava na crista da crise econômica. Então, a China parou de crescer a 10%, 12% ao ano. A Rússia passou a crescer a 7%, a Rússia caiu. A Europa entrou em insolvência. Os Estados Unidos teve também recuo da sua economia. Ou seja, o método do crescer para fora saiu de moda.
Então passou a ter que crescer para dentro. Então as medidas têm um efeito muito mais interno e de proteção também, para que a gente não receba uma chuva de produtos de lá de fora. Mas alguns setores da indústria, mesmo assim, ainda tiveram dificuldades. A do calçado, extremas dificuldades, a do automóvel teve que retirar imposto, senão ia desempregar muito, os produtos de linha branca, como é o caso do eletrodoméstico, como a geladeira, a máquina de lavar e assim por diante. Esses produtos todos foi retirado imposto e, portanto, ao tirar imposto, tira receita. Isso se reflete no repasse do FPE e do FPM. Os Perfeito. municípios mais pobres, os prefeitos, abriram berreiro durante o ano de 2012 porque os repasses diminuíram. Como é que se resolve? Como é que se equaliza uma situação tão delicada, deputado? Olha, não tem uma saída fácil, Alan, não tem saída fácil porque o governo federal deixou de arrecadar e aí não tem como transferir também. E aí os recursos que estas prefeituras têm, como a parte do investimento, são as emendas parlamentares. E as emendas parlamentares... Mas de bancada pode esquecer que não sai. Só as de individuais e olha lá. 2009 para cá, as emendas de bancada foram decrescentes até chegar a zero. Nós tivemos zero de exercício em 2012. 2011 também não teve 2011 quase nada. acho que não teve. E o 2000 e as de emendas de individuais tiveram uma queda. Nós tínhamos uma execução de quase 90%, caiu para 50%, em alguns casos 40%. Eu me considero um parlamentar bem aquinhoado, porque das minhas emendas individuais do ano passado, eu consegui dos 15 milhões liberar 11. E ainda disso eu consegui mais a liberação de outros recursos extras, como no caso da UFAC, mais 5 milhões de reais fora de emenda parlamentar. Convênios, por exemplo. E agora, do chamado Rapa de Taxa, mais 2 milhões, 1 milhão, a gente colocou aqui para a Prefeitura de Rio Branco, já na área de agricultura, e um pouquinho para o IFAC, para fazer um trabalho de construção de um campus lá em Chapuri. Deputado, entre os assuntos mais importantes, e eu pontuei alguns aqui, eu gosto até que o governo envia para o Congresso o projeto que altera os juros das dívidas dos estados. Eu vou explicar isso para você de casa, para você entender que isso é muito importante para que os estados possam ter uma maneira de estarem em dia com o fisco federal, ou seja, com a sua dívida interna com o governo federal. Chegou nesta quinta-feira, no caso ontem, ao Congresso Nacional, o projeto do Executivo que altera o indexador das dívidas dos estados e municípios com a União. A mudança é uma antiga reivindicação de governadores e prefeitos com apoio dos parlamentares. O projeto é o PLP 238 de 2013 e que começa a tramitar na Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado. De acordo com o governo, esse projeto ele corrige distorções causadas por mudanças na economia. Atualmente, os critérios adotados para a correção podem elevar a dívida em mais de 20% ao ano, ou seja, trocando em miúdos, meu amigo, é o seguinte, os estados e os municípios pagam a sua dívida pública com o governo federal, pagam, e chega no final do ano, estão devendo mais ainda, por conta do indexador justamente das dívidas. Vamos explicar direitinho para o nosso telespectador o que esse projeto propõe, deputado? Que mudança é essa? Primeiros debates que foram feitos entre prefeitos, governadores e a presidência da República foi de aumentar os fundos, os repasses, o FPM e o FPE. Para as prefeituras aumentar pelo menos mais 1 ou 2% e para os estados um pouco mais. Isto seria a forma de poder capitalizar os estados e não tomar tanto prejuízo com os efeitos da crise. Como este assunto você precisa ter receita e as receitas estavam em queda, então vamos para o outro lado, que é poder ampliar a capacidade de endividamento dos estados e dos municípios para também aumentar a capacidade de crédito novo. Mas crédito novo significa empréstimo. E eles devendo o governo federal ia fazer o quê? Rolar a dívida como? E a dívida, então, está sendo colocada aqui, esse projeto de lei tira o indexador que é hoje. Se não me engano, hoje nós estamos trabalhando com a taxa que é a TJLP. O indexador hoje é o IGPDI, o IGPDI, que são juros de até 9% ao ano. Isso é um absurdo. Então, agora, com a onda que foi criada pelo governo federal de redução das taxas de juros, e a taxa de juros Selic saiu de 12% para 7,5%. O governo quer mudar para o IPCA. Aí nós vamos mudar porque o IPCA está condicionado também à própria Selic. Então, nós vamos ter um indexador mais barato, ou seja, no fundo, a redução de dívida dos estados e dos municípios. Com essa redução de dívida, os estados vão poder ampliar também sua capacidade de captação por empréstimos, por exemplo. Aqui no governo do estado do Acre, vamos pensar aí, tivemos os empréstimos do BID, do BIRD, do BNDES. Por quê? Porque tem uma gestão fiscal sólida e, como tal, tinha capacidade de endividamento.
Agora, se você olhar para os municípios no Brasil, 5.565. Destes, 4.592 não têm a menor condição de buscar outro recurso, senão emenda parlamentar. Com esta condição, o governo cria a possibilidade dessas prefeituras buscar dinheiro novo. Deputado, com as dificuldades da liberação das emendas, inclusive das emendas individuais, não cabe agora aos novos prefeitos, aqueles que se reelegeram, e aos novos prefeitos que já começaram a trabalhar agora em janeiro, buscar outras alternativas de financiamento, de recursos para os municípios? Existem aí vários convênios a serem celebrados com diversos ministérios e instituições, mas os prefeitos estão acostumados a buscar ali no deputado a emenda parlamentar, a emenda de bancada, que eles não se atentam para que, se elaborarem bons projetos, eles conseguem recursos, inclusive, maiores. Não está na hora de abrir a cabeça dos prefeitos para isso? Mas eu acho que nós temos cerca de 4.000 municípios no Brasil, que não é nem por esse motivo. O motivo é que o município não tem nenhum tipo de receita própria. Nenhum tipo para dar contrapartida. Então, com isso, você inviabiliza uma série de projetos. Até o IPTU, tem prefeitura que, se for cobrar o IPTU, o prefeito apanha. Então, não... Mas tem que mudar essa mentalidade, não tem, deputado? Você não acha que tem que mudar a mentalidade? Leva um tempo. Tem que fazer o esforço, mas leva um tempo. Então, por isso que eu acho que o governo acerta com essa medida, que é, primeiro, redução do preço da energia elétrica, isso já é uma grande vantagem no país inteiro. Está se falando agora da presidenta Dilma apresentar um estudo sobre redução de carga tributária. Isso vai ser outra grande... E tem que ter coragem para fazer isso, porque mexe com os interesses de alguns estados muito fortes. Muitos, porque quando faz o ajuste, alguém tem que perder. Alguém tem que perder. É que perde, né? Então, por isso que até hoje não saiu a reforma tributária. E aí, com essa medida agora de novo indexador de dívida, a rolagem da dívida diminui, o impacto da dívida sobre o município e o estado diminui, eu acredito que aí sim chegou a hora de um novo arranjo. Mas um arranjo seria complementado, penso eu, por uma linha de crédito especial do BNDES, para atender estes municípios carentes que não têm nem a capacidade da contrapartida. Então, tem que ter algo complementar a isso. Eu vou acompanhar de perto o desenrolar disso, e já estava até, inclusive, pensando na hipótese de apresentar algum projeto nessa direção. Vou dar uma paradinha para o intervalo, vou fazer mais um bloco com o deputado Cibá Machado. Temos perguntas dos internautas, e são muitas para o deputado, inclusive sobre o mensalão. Quero ouvir o que o deputado tem a dizer sobre o Genuíno que tomou posse. Eu A gente volta daqui a pouquinho, eu espero você, até já.